Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os efeitos na resposta causados pelas variações dos diferentes fatores. São os efeitos principais, os efeitos de interação. Após a realização do experimento, teremos uma tabela com resultados, uma ou mais respostas para cada uma das combinações testadas, né, para as combinações dos níveis dos fatores que foram testadas. Bom, e com esses resultados, nós precisamos avaliar, não é, a variação da resposta, qual que é o efeito da variação desses níveis, desses diferentes fatores na resposta. Então, portanto, precisamos avaliar o efeito, né, o efeito da variação dos fatores, da variação dos níveis dos fatores na resposta. Então, esses são os efeitos. Existem duas categorias de efeitos, os efeitos principais e os efeitos de interação. O efeito principal é o efeito causado pela alteração do nível de um fator na resposta. Então, essa variação da resposta, uma variação média da resposta, causada pela variação do nível de -1 para +1 de um determinado fator. Então, nós temos o efeito do fator 1, o efeito do fator 2 e assim por diante. E como calculamos esses diferentes efeitos? Então, vamos considerar o cálculo do efeito principal do fator 1. O que fazemos? Nós olhamos para a variação da resposta quando acontece uma variação do nível do fator 1. Então, a gente vê aí no slide que entre o teste 1 e o teste 2, o fator 1 mudou de nível, né? Então nós testamos no teste 1, nós testamos o fator 1 no nível -1 e no teste 2 nós testamos o fator 1 no nível +1, sendo que os outros dois fatores permaneceram constantes. Se houve uma alteração de resposta, essa diferença entre a resposta 2 e a resposta 1, supostamente, é causada pela variação do fator 1, de -1 para +1. Bom, nós temos mais outros testes, então se a gente olhar para o teste 3 e 4, para o 5 e 6 e para o 7 e 8, não é? Nesses pares de teste, o que a gente teve foi uma variação do fator 1, do nível -1 para o nível +1, enquanto os outros fatores permaneceram constantes. Então, de novo, essas diferenças, 4 menos 3, 6 menos 5, 8 menos 7, são indicativos, supostos indicativos desse efeito, não é, de variação da resposta causada pela mudança do nível do fator 1. Como nós temos 4 estimativas, nós calculamos o efeito do fator como a média entre essas 4 diferenças. Então, o efeito do fator 1 é dado por essa expressão de cálculo que considera a média entre essas 4 diferenças. Para o fator 2, o efeito do fator 2, seguimos o mesmo raciocínio. Então, vamos olhar para as combinações de teste em que a gente, né, testou primeiro o fator 2 no nível -1 e depois o fator 2 no nível +1, sendo que o fator 1 e o fator 3 permaneceram constantes, no mesmo nível. Então, temos aí o teste 1 e o teste 3. Essa diferença na resposta, né, do teste 1 para o teste 3, supostamente, é um indicativo do efeito, né, de variação da resposta causado pela mudança do nível do fator 2. De novo, nós temos, né, além desse teste 1 e 3, temos o teste 2 e 4, então essa diferença entre 4 e 2, temos o teste 5 e 7 e temos o teste 6 e 8. De novo, são testes em que a gente mudou o fator 2, do -1 para o +1, mantendo os outros fatores constantes. Então, essas 4 diferenças, esses 4 contrastes, não é, são
indicativos do efeito do fator 2 na resposta e, portanto, o efeito do fator 2 é calculado como a média entre essas 4 diferenças. Seguimos esse mesmo raciocínio para estimar o efeito do fator 3. Então, nesse caso, se a gente olhar para o teste 1 e o teste 5, né, vemos aí uma primeira situação em que apenas o fator 3 mudou de nível, os outros 2 fatores permaneceram constantes, portanto, de novo, essa diferença, 5 menos 1, é um indicativo do efeito do fator 3 na resposta. Continuamos observando, então temos aí a diferença entre 2 e 6, a diferença entre 3 e 7 e a diferença entre 4 e 8, como indicativos desse efeito do fator 3 na resposta. E o fator 3, então, é calculado pela média dessas 4 diferenças. Uma maneira mais simplificada de cálculo desses efeitos, não é? Mais fácil de implementar, inclusive, uma rotina de cálculo, é a gente seguir esse procedimento de multiplicar a resposta pelo sinal correspondente àquele teste para aquele fator. Então, para o cálculo do efeito do fator 1, então, a resposta 1 está sendo multiplicado por menos 1, porque na coluna do fator x1 nós temos lá o nível ajustado em menos 1. Né? Depois a gente multiplica, não é, a resposta 2 por mais 1, porque é o sinal do teste 2 para essa coluna do x1. Aí assim por diante. Então, y3 nós vamos multiplicar por menos 1. y4 nós vamos multiplicar por mais 1. E fazemos isso sucessivamente. Não é? Dividimos essa soma, subtração, por n sobre 2. N maiúsculo correspondente ao número de combinações de teste, 2 elevado a k. No nosso exemplo, n igual a 8, dividimos por 4. Então, com isso, nós chegamos ao cálculo do efeito, chegamos ao mesmo resultado. Essa expressão simplesmente está expressa de uma forma diferente, mas chegamos ao cálculo do efeito do fator 1. Fazemos o mesmo para o cálculo do efeito do fator 2, então multiplicando a resposta pelos sinais correspondentes à coluna do fator 2 e fazemos o mesmo para o fator 3 e com isso então calculamos os efeitos principais dos fatores. E como calculamos os efeitos de interação entre os fatores é o que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!